4 mentiras que o diabo colocou na tua cabeça para te oprimir e você crê nelas fielmente. Mas hoje, pautado na palavra, nós vamos discorrer sobre isso e eu quero desmistificar, eu quero anular essas mentiras do diabo. Eu mesmo já sofri com isso, muitas das vezes já cheguei a ficar oprimido, perturbado, com a mente toda confusa, porque eu havia colocado essas coisas na minha cabeça, mas após ler a palavra de Deus, eu tive a compreensão que não, o diabo não tem essas 4 capacidades. E é justamente sobre isso que quero falar com você, porque talvez você se sente perturbado, você se sente oprimido, mas hoje, com amparo na palavra, Deus, ele vai trazer paz para a sua alma, paz para a sua mente, e você não vai mais acreditar ou crer nesses tipos de coisa. Então vamos lá, a primeira grande mentira do diabo. O diabo pode ler a sua mente. Muitos crentes acreditam que o diabo pode ler sua mente. E a Bíblia, em momento algum, traz esta afirmação. Para que eu possa ler a mente de outro ser humano, eu deveria ter um atributo. Qual atributo eu deveria ter como homem? Eu deveria ser onisciente. Então só pode ler a mente de outra pessoa o ser que é onisciente. E a Bíblia só dá esse atributo ao Pai, Filho e Espírito Santo. Somente o Pai, Filho e Espírito Santo são oniscientes ao ponto de ler a mente de um ser humano, até porque ele é o Criador. Ele nos criou. Então todo o conhecimento pertence a Deus. Ele conhece todos os nossos pensamentos. Ele esquadrinha todos os sentimentos e desejos dos nossos corações. Então apenas Deus. Me mostre na Bíblia onde o diabo ele tem o atributo da onisciência. O diabo ele é um ser caído, ele era um querubim ungido. Ele é uma criação. Os anjos também não possuem, os anjos de Deus, eles não possuem esse atributo da onisciência, porque são criaturas. Logo, se eles fossem oniscientes, ou seja, se eles pudessem saber de tudo e conhecer os pensamentos de todos os seres humanos e entender e compreender todas as coisas, eles não seriam criaturas e servos de Deus. Eles seriam deuses, uma espécie de deuses. Então, isso é coisa que o diabo coloca na tua cabeça, e às vezes tem pessoas que falam, olha, eu tenho que fazer o propósito na minha mente. E a pessoa começa a se perturbar, porque acha que o diabo está invadindo a mente dela, consegue ler o pensamento dela, e não é bem assim. Vamos para o texto. Não, ele não é Deus. Inclusive, vou colocar esse estudo aqui na descrição, e você pode baixar ele para o seu celular ou abrir ele em PDF gratuito, e você vai ler e vai ter as bases bíblicas. Apenas Deus conhece os pensamentos do homem. O diabo não é Deus, nem possui os atributos divinos como onisciência, onipotência e onipresença. Eu sou o Senhor que esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. Jeremias 17:10. E tu conheces o meu assentar e o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. Salmo de Davi, Salmo 139, versículo 2. O diabo pode observar comportamentos e usar astúcia para induzir tentações, mas não tem acesso pleno à nossa mente. Então, como ele é um ser evoluído, como ele é um ser espiritual, Satanás e seus demônios, ele anda ao nosso derredor. Então, ele consegue ler comportamentos. Isso sim, ler comportamentos. Então, por exemplo, passa uma mulher na rua, eu começo a olhar. Então ele entende que eu estou ali com um desejo imoral e ele vai me tentar nesse desejo imoral. Então ele consegue observar comportamentos. Aí sim. Então por isso que você tem que ser uma pessoa que anda conforme a palavra, que anda corretamente, que age corretamente, porque se você demonstrar algum desejo, se você se comportar de tal maneira, ele pode te tentar nisso. O papel dele é tentar, colocar ou induzir você ao pecado. Mas ler a sua mente, invadir a sua mente, não há base bíblica. Irmão, mas você já comentou aqui que você teve sonhos espirituais. Esses sonhos que nós temos, essas visões que nós temos, elas vêm de Deus. A Bíblia não descreve, irmãos, que o diabo dá visões. Onde está escrito que o diabo dá visões? Muito pelo contrário, quem dá visões e revelações é o Espírito Santo de Deus. Então, quando você vê o mundo espiritual, já aconteceu muito comigo, o mundo espiritual por visões, revelações, não é que o diabo entrou na minha mente e tomou posse dos meus sonhos. É Deus me mostrando a realidade espiritual. Então, não há base bíblica. Ah, irmão, mas
Não há, me mostre na Bíblia. A Bíblia, ela é a nossa regra de fé e conduta. Então, o que você vê provém de Deus. E aí a gente atribui o que Deus nos dá ao diabo. Tem pessoas que acham que é o diabo que está dando aquela visão, aquele sonho. E aí o diabo rouba essa glória de Deus, porque quem concede visões e sonhos é Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus. Então, é a primeira mentira aqui desmistificada. A segunda mentira desmistificada é que o diabo pode tocar em você. Então, todo crente tem aquele pensamento que o diabo vai matá-lo, que o diabo vai destruí-lo. Se você é crente, você está amparado pela proteção de Deus. Vamos para a palavra? Por exemplo, ele não pode tocar nos escolhidos de Deus sem permissão. Aí nós temos o exemplo clássico de Jó. Eis que tudo quanto ele tem está nas tuas mãos, somente contra ele não estenda a tua mão. Então vamos usar o caso de Jó aqui como exemplo. O diabo, para tocar em Jó, ele teve que pedir permissão para Deus. E aí, no caso, como Deus queria prová-lo, Deus permite que ele possa tocar. Nós temos um outro caso onde Jesus fala a respeito de Pedro, que o diabo pediu para cirandar Pedro. E Jesus rogou por Pedro, Jesus intercedeu por Pedro e não permitiu que aquilo viesse a acontecer. Então, ele não pode fazer nada com o crente que não esteja debaixo da permissão de Deus. Então, o diabo ele não tem livre-arbítrio concernente ao crente para tocar no crente, para destruir o crente. Ele não tem. Por quê? Porque o crente está amparado pela proteção de Deus. Nós vemos que quando Abraão ele derrota os 4 reis de Sodoma, os 4 reis da Mesopotâmia, melhor dizendo, nós vamos ver que ele fica temeroso com um contra-ataque. Mas o que Deus fala? Abraão, não temas, eu sou o teu escudo. Nós vamos ver que quando os filhos de Jacó, eles invadem a cidade de Siquém e matam os homens da cidade de Siquém, Jacó também fica temeroso. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus traz um terror sobre os moradores daquela terra, ao ponto que eles temem a Deus. No caso, esses moradores aqui representam as forças malignas. Então, ou seja, o que Deus impõe aqui? Vocês não vão tocar em Jacó e não vão tocar nas suas famílias. Irmão, mas em relação à brecha, se eu der brecha ao diabo, aí o diabo pode destruir a minha vida. Também não, irmão. Você está falando aí? A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Exatamente. A Bíblia diz que nós não devemos dar lugar ao diabo, porque por meio desta brecha, eu posso pecar contra o meu Deus. Eu posso me opor ao meu Deus. Mas esta brecha não significa que ele tem 100% de controle sobre a minha vida. Vamos para a Bíblia. Vou dar um exemplo muito largo para você entender de uma vez por todas. O exemplo de Davi. Davi, ele mata um homem. Davi, ele adultera com a mulher deste homem. Davi esconde o seu pecado. Isso não é uma brecha? É uma brechona, não é uma brechinha. Gente, ele cometeu um assassinato e um adultério. Não era pro diabo falar, bicho, agora Davi tá nas minhas mãos. Porque ele me deu uma brecha muito grande. Mas não. Não. O que é que acontece? É Deus que trata com Davi. É Deus que castiga Davi. Porque Davi também se arrepende, óbvio. Então, esse fato do tratar, e o diabo e Deus muitas vezes ele vai usar o próprio diabo também para nos levar ao arrependimento e como forma de nos castigar, que é o caso de Saul. Onde a gente vai ver na Bíblia que aquele espírito maligno que atormentava Saul, ele vinha do Senhor, era Deus permitindo. Mas tudo ocorre debaixo da autoridade e permissão de Deus. Nós temos o caso em Coríntios, em 1 Coríntios, onde Paulo vai dizer que um membro daquela igreja havia coabitado, havia tido relações com a esposa do pai. E o que é que Paulo fala? Qual é a ordem de Paulo? Para lançar ou entregar este jovem a Satanás, a fim de que sua alma fosse salva. Mais uma vez aqui, nós temos uma permissão espiritual que vem do homem? Não. A ordem de Paulo é direcionada pelo próprio Deus. E outra, a Bíblia ela vai dizer em 1 João 5,18 que aquele que é do Senhor, o maligno, não toca. Nós temos o exemplo claro também de Balaque e Balaão, que tentaram amaldiçoar o povo de Deus por 3 vezes. Por 3 vezes, o que Balaão faz? Ele erege 7 altares, ele oferece sacrifícios e ele tenta amaldiçoar o povo de Deus. Só que ele não consegue.
Depois nós vamos ver o quê? Que eles mudam a estratégia e falam, olha, se eles pecarem, aí Deus vai se virar contra eles. E aí o que eles fazem? Eles enviam mulheres bonitas, ou seja, moabitas, midianitas, a fim de contaminar o povo. E Israel cai em pecado. Mas quem trata do pecado de Israel? É o diabo? Não, é Deus. É Deus que levanta com furor e ira contra aqueles homens que haviam pecado e castigam eles. E a Bíblia diz, eu repreendo e castigo todo quanto amo. São as palavras de Jesus. A igreja de Laodiceia, que é a igreja mais pecadora do que aquela, uma igreja materialista, uma igreja que estava ao ponto de se desviar completamente dos caminhos do Senhor Jesus. E quem trata com essa igreja? É o diabo? A Bíblia nem menciona o diabo. Jesus nem menciona o diabo. Jesus fala que é ele quem vai se levantar contra aquela igreja. Então nós precisamos entender que o diabo, ele é uma espécie de servo de Deus, assim, servo de Deus no sentido negativo. Né? Não que ele seja servo de Deus, entenda muito bem as minhas colocações. Mas ele não tem livre autonomia para fazer o que ele quer. Ele precisa da autorização de Deus. Sem a autorização de Deus, ele não pode fazer nada. Então, mesmo que você pecou, mesmo que você errou, você está debaixo da autoridade de Deus. E só vai acontecer algo com você se Jesus permitir. Agora é óbvio, se você se desviar, sair dos caminhos do Senhor, e aí for para o mundo e estiver nas mãos do diabo, aí é outra coisa, né? Eu estou falando do crente que está na presença de Deus e muitas vezes escorrega, peca, comete um erro, como foi o grande caso de Davi, como é o caso da igreja de Laodiceia, como é o caso dos judeus, dos israelitas ali no deserto, né, com as moabitas. Então é nesse sentido que eu estou falando. Então ele não pode tocar em você. Ele pode oprimir você. Se você estiver dando brecha, às vezes pelo fato de desconhecer, às vezes alguma coisa que você faz, ele pode te oprimir, mas te possuir, te tocar, fazer o que quer com você, ele não pode. A Bíblia não dá margem para isso. Se você discorda de mim, deixe base bíblica aí nos comentários para que a gente possa discutir isso aí. Eu estou disposto a ouvir posições diferentes dentro disso que eu estou falando. Terceira grande mentira de Satanás: o diabo deve ser temido, ou seja, nós precisamos ter medo de Satanás. De Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia em nenhum momento manda os crentes, eu estou aqui falando com crentes, ter medo de Satanás. Só que muitos crentes têm medo de Satanás. Vamos para a Bíblia. Vamos aqui para o texto. A Bíblia não manda temer o diabo, mas sim respeitar sua astúcia e não subestimá-lo. Judas adverte, a carta de Judas: o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Judas 1:9. E Paulo ensina: não ignoremos os seus ardins. 2 Coríntios 2:11. O mandamento é resistir e não temer. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, ou seja, qual é a ordem? A ordem é nós não menosprezá-lo, porque ele é um valente, ele é um ser espiritual, ele é um ser sagaz. A Bíblia mesmo afirma sobre a sua sagacidade. Jesus usa ele como uma figura de valente, ou seja, ele é um ser astuto, valente, ousado. Então nós não podemos menosprezar as suas sutilezas, as suas armadilhas, porque lidamos com um ser extremamente capacitado, intelectualmente falando, porque ele era um querubim ungido. Ele estava diante de Deus. Então, nesse aspecto, sim. E como nós podemos nos prevenir contra ele? Sujeitando-se a Deus. Então, eu não menosprezo os seus ardis, porque eu entendo acerca da sua capacidade, mas eu não temo. A Bíblia ordena exclusivamente que você tema a Deus. Nós devemos temer a Deus e exclusivamente a Deus. A Bíblia não ordena você ter medo de diabo. Então não precisa temer. Irmão, mas olha, é no nome de Jesus Cristo. Manifestou o demônio? Saia em nome de Jesus Cristo. Ele se levantou? Te repreendo em nome de Jesus Cristo. Assim como Miguel fez lá em Judas capítulo 1 e versículo 9. Então nós precisamos parar com isso, de ter este medo, de ter esse anseio, porque a Bíblia não coloca desta forma. E o quarto ponto aqui, que também às vezes alguns crentes deixam isso discorrer, que o diabo pode vencer Deus. Tem muitos crentes que infelizmente têm essa mentalidade,
que o diabo tem possibilidade de vencer Deus. Ele já está derrotado pela obra de Cristo na cruz. Vamos para o texto, João 16:11. O príncipe deste mundo já está julgado, e não apenas julgado, como está também condenado. Hebreus 2:14, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Também está escrito que para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E Apocalipse 22, já no futuro, a Bíblia diz a respeito do diabo que ele foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Apocalipse 20:10. E a vitória é do crente fiel em Cristo Jesus. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15:57. Teve um dia que eu estava no Facebook, isso faz anos já, e aí eu vi uma imagem onde estava uma imagem assim que representa Jesus e uma imagem que representa Satanás, e eles tirando, né, aquilo que eles falam, luta de braço de ferro, depende da sua região. E aí eu fiquei horrorizado, irmãos. Por quê? Porque eles estavam colocando o diabo e Jesus no mesmo nível. Como se o diabo conseguisse medir forças com Jesus. E a Bíblia não. A Bíblia diz que com o sopro da boca de Deus, o anticristo, o diabo, todas as hostes infernais serão derrotados. Ele já foi envergonhado, ele já foi derrotado na cruz do Calvário. O Cordeiro foi morto. Ali a vitória foi sacramentada. Então ele já é um ser derrotado, os demônios já são derrotados. E isso já está consumado, eles já estão condenados. E é por isso que lá em Apocalipse 12 vai dizer que ele sabe que lhe resta pouco tempo e ele vai vir com o propósito de enganar as nações. Então ele sabe que ele está derrotado. Ele sabe que lhe resta pouco tempo. Então qual é o propósito dele? Enganar. Ele vai enganar o máximo de pessoas possíveis que ele puder. Então por isso que muitas vezes ele vai levantar essas mentiras, porque ele é pai da mentira, ele vai vir com essas mentiras que ele pode ler da sua mente, essas mentiras que ele pode tocar em você e destruir a sua casa, destruir a sua família, muitas vezes ele faz ameaça, essa mentira que ele pode vencer Deus, que ele pode vencer Jesus. Não há margem. Nós confiamos na palavra. Se você é crente, você deve confiar na palavra, se apegar na palavra, porque a vitória já é nossa em Jesus Cristo. Se nós estivermos na presença de Deus, se nós andarmos em fidelidade com Deus, o Deus a qual nós servimos nos garante a vitória final. Nele nós somos mais do que vencedores. Então, muitas vezes a questão, irmãos, é o desconhecimento. Você tem desconhecimento de quem você é na presença de Deus. Efésios 1:3 vai dizer que em Jesus agora nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Nós temos o selo do Espírito Santo. Somos propriedade de Deus. Então, precisamos ter conhecimento destas bênçãos espirituais que o Senhor tem nos concedido. Temer a Deus. Temer e confiar também na proteção de Deus, na provisão de Deus, no cuidado de Deus. Tem pessoas que têm mais medo do diabo do que do próprio Deus. E a Bíblia diz, coisa horrenda é cair nas mãos do diabo? Não. A Bíblia diz, coisa horrenda é cair na mão do Deus vivo. Então é com este Deus vivo, é neste Deus vivo que nós iremos nos apegar para a honra e glória e louvor do seu santo nome. Espero ter sido claro neste vídeo. O estudo estará na descrição. Se você quiser, abra ele aí, estude ele e confie no Senhor, que é Ele quem nos garante a vitória para a honra e glória e louvor do santo nome de Jesus Cristo. Fique na paz.